este fado, destino que nos amarra. No rosto estão visíveis as marcas que a vida deixa, do que se trabalhou e do que se alcançou, dos momentos de alegria, mas também os de tristeza. E essa tristeza é para muitos séniores um estado permanente. Oh, gente da minha terra. Portugal é um dos países europeus mais envelhecidos. Os últimos dados dos censos de 2021 apontam para um aumento expressivo da população idosa e até um decréscimo da população mais jovem. Neste momento, por cada 100 jovens portugueses, há 185 idosos. Segundo o Instituto Nacional da Estatística, os idosos são quase um quarto de toda a população residente, representando 23,4%, e os jovens não chegam aos 13%. Sendo este o pano atual da sociedade, conclui-se que o grupo etário que constitui pessoas com ou mais de 65 anos foi o único que aumentou nos últimos anos. Estamos a falar de mais de 2,4 milhões de pessoas. Olhando para o mapa de Portugal, os municípios de Oleiros, em Castelo Branco, Alcotim, em Faro e Almeida, na Guarda, são onde habitam mais idosos. Os números apontam até para mais de 700 idosos por cada 100 jovens. Mas como é que vivem estes séniores? Vivem sós e isolados. Contam-se mais de 42 mil os idosos em Portugal a viverem desta forma. E se agora a pandemia já se encontra controlada, em épocas de confinamento total viveram-se momentos em que no lar de cada idoso do nosso país apenas existia solidão e total silêncio. Esta realidade invisível, mas que tantas consequências traz, sobretudo na saúde. Pessoas sós têm predisposição para terem pressão arterial alta, seja pela fraca alimentação que acabam por praticar, seja pelo pouco ou inexistente exercício físico. São também mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2 e a desenvolver alguma doença cancerígena. O stress e a ansiedade começam a revelar-se de forma descontrolada, seguido da depressão, que aglomera todas as consequências. À solidão junta-se a insónia e a dificuldade extrema em dormir. A solidão na terceira idade faz também aumentar o quadro de dor, sobretudo muscular, nas articulações, por exemplo, devido à falta de atividade física. E, por fim, neste rol de consequências que a solidão traz, está também a dependência. Uma pessoa só acaba por se automedicar, ficar viciada nisso mesmo, seja para dormir, para a depressão ou para mascarar qualquer dor que sinta. Seguido da prática de consumo de álcool e tabaco, numa busca de prazer ou alívio imediato que os distraia e quase como o vício fosse das poucas tarefas a realizar durante cada dia. Esta não é uma situação de resolução imediata, mas com urgência em ser tratada. Se Portugal está imbuído em solidão, países como o Reino Unido e o Japão já se aprontaram em acabar com a solidão por meios políticos, através da constituição de secretarias de Estado da Solidão, dedicadas inteiramente a criar planos estratégicos para minimizar esta dimensão. Por cá, temos apenas a intenção por parte do Primeiro-Ministro, mas se ainda acha que tristezas não pagam dívidas, o preço a pagar por um povo só e triste vai acabar por ser caro. Idoso asfixia mulher doente e suicida-se. Matou e matou-se por não aguentar mais a doença da mulher e a solidão de ambos. Idosa encontrada morta em casa há cerca de 3 semanas. Tinha 85 anos, vivia sozinha e foi preciso passarem 3 semanas para notarem a sua falta.
Em Torres Novas, num lar, um cadáver de uma idosa permaneceu 12 noites num quarto com outros idosos até o cheiro a podre dar o alerta. Nos hospitais em todo o país, registra-se um aumento de abandono de idosos pelos próprios familiares. Da velha Rua da Palma. Lisboa, capital, cidade com quase 3 milhões de pessoas residentes, ruas de pura agitação, cidade dos sonhos para muitos, e no meio de tanta coisa a acontecer, nos bairros mais afamados, o fado toca o som da tristeza e solidão dos que ainda aqui moram. Neste bairro onde você vive também com muita solidão? Ai, muita. Como é que você se sente aqui? Sente-se desamparado um bocadinho? Eu sinto-me desamparada, sinto-me abandonada, sinto-me tudo. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem muita gente que estão sozinhas, as filhas estão para longe, outros foram para fora. Não tem a companhia, não é? Falta-me a companhia. Os filhos vão para a casa deles, os netos andam na vida deles e eu fico ali, adormeço a ver a televisão. Aqui no bairro existe solidão? Muito. Solidão há muito, muito cá mesmo. Há muito aqui do pessoal. Olha, até aqui, esta zona aqui, até o pessoal que se junta todo, há muita solidão, há muito. De noite isto é um deserto. Isto é só turistas. Mora aqui desde quando? 55 anos. E tem 82. Aqui sente-se a solidão? Há aqui séniores a viverem sozinhos e rodeados de turismo. Sim, muitos até por cima e por baixo e toda a gente até se arrelim com as malas que fazem barulho e há velhotes que realmente estão ali isolados. Sente que os séniores em geral precisavam de mais apoio do que aquilo que têm hoje? Sim. Sim, muito mais. Eu não tenho apoio de ninguém, não tenho ninguém que me dê nada. Numa cidade tão agitada como Lisboa, há inúmeros idosos a viverem sós e a sentirem a solidão a ocupar cada dia que passa. O postigo de cada janela, a rádio, a televisão, acabam por ser a companhia que lhes vai dando que pensar e distrair. E é por isso que no programa de hoje vamos falar sobre este tema, perceber o que pode ser feito e histórias de quem sentiu de perto a solidão, mas hoje apenas isso faz parte do passado. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Entre Linhas. Estamos em direto com todos vocês, é sempre um prazer muito grande podermos entrar na sua casa com a sua devida permissão para sempre abordarmos temas importantes que dizem respeito à vida de muitas pessoas. Inclusive o tema de hoje, nós falaremos sobre a solidão. E a solidão não significa necessariamente que a pessoa esteja desacompanhada. Há muitas pessoas que têm alguém ou que têm pessoas à sua volta, entretanto, sentem-se solitárias, sozinhas, não têm a atenção. E há muitos casos, por exemplo, como nós vimos na matéria, muitos casos de idosos que estão a sofrer com a solidão. Como vimos, Portugal já é considerado o país da Europa em que há o maior número de idosos em proporção a outros países em população. É proporcional esse número, obviamente. Mas vimos aí que cerca de 2,4 milhões de portugueses estão aí nessa faixa etária de 65 anos para cima.
E são estes que mais sofrem com a solidão, não resta dúvida. Alguns vivem longe dos seus filhos. Os filhos foram para outros países, foram viver a vida e às vezes não estão em outros países, estão cá mesmo, em Portugal. Mas há um distanciamento de muitos filhos dos seus pais. Inclusive, há filhos que deixaram seus pais em lares de idosos e que não fazem visitas. Raramente vão fazer uma visita para os seus pais. Simplesmente pagam as mensalidades e não visitam, não dão aos seus pais aquela devida atenção. Há muitos casos, por exemplo, em que o casal de idoso vivia ali, não havia presença dos filhos, os filhos foram embora, mas estava ali o casalzinho e um ajudava o outro e um era o consolo do outro, viviam o seu dia a dia, um cuidando do outro. Mas em um certo momento, um dos dois, um partiu, ou a mulher, ou o homem, e o outro ficou só. E aí fica muito difícil, porque há casos de muitos idosos com a depressão e também com a solidão. Ora, uma pessoa solitária vai buscar refúgio em alguma coisa. Só que a solidão não é algo que está apenas, essa epidemia, podemos dizer assim, a epidemia desse século, ela não está apenas em idosos, mas também em jovens. E muitos procuram preencher esse vazio, terem a companhia de alguém, procuram na internet ou nas amizades, e muitos têm se perdido. A solidão realmente machuca a alma. Daqui a pouco nós teremos uma história muito forte aqui no programa, que é a história da senhora Francisca. A nossa repórter, a Patrícia, foi até a casa dessa senhora e, inclusive, foi muito bem recebida. A senhora Francisca, uma senhora muito simpática, recebeu muito bem a Patrícia, contou um pouco da sua história, falou do seu dia a dia, falou das suas tristezas, da sua solidão, não é? Falou da sua viuvez, de quando o marido faleceu, como ela ficou após a perda do marido. Ela mostrou ali o seu cantinho, o lugarzinho que ela fica, e o lugar que ela tem passado os seus dias. Daqui a pouco nós vamos conhecer essa história muito interessante aqui no programa. Agora eu quero abrir um espaço na nossa programação para as pessoas ligarem. Nós temos na nossa central de atendimento os nossos pastores que estão à disposição de todos que querem falar. Você está sofrendo de solidão, seja um idoso ou não, seja jovem, não sei qual a sua idade, mas está sofrendo de solidão? Por exemplo, você veio de um outro país, está em Portugal, está longe dos seus pais, dos seus irmãos, você não conhece ninguém aqui, você não tem amigos aqui, chegou há pouco tempo, está à procura de amizades, ainda não tem. Você, por enquanto, está isolado. E você quer falar conosco sobre essa solidão, pessoas idosas também que estão a acompanhar a programação, que quiserem conversar. O telefone é o 218-368-008. Na nossa central temos o Bispo Odivan. Bispo Odivan, muito boa noite. Muito boa noite, Bispo Domingos. Devido à matéria que entrou no início do programa, já tem pessoas ligando, Bispo Domingos. Tem dois casos que é bem triste mesmo, que é da dona Gilmara. Ela diz assim: depois que o meu marido morreu, ela perdeu o marido. Depois que o marido morreu, é como se ela tivesse morrido também. Ela fala que sente um vazio muito grande, uma tristeza muito grande e que nada preenche esse vazio. E o outro caso, já no começo do programa, da dona Soraya Santos, ela do Cacém, ela diz assim: sinto-me muito sozinha, mesmo tendo pessoas em casa. Ela diz que já tentou suicídio, Bispo Domingos, 3 vezes, e ela também já se mutilou devido à tamanha solidão e vazio que ela tem dentro dela. Muito bem, então são muitos casos de pessoas que estão a sofrer com a solidão e por isso a nossa equipe já está de prontidão para receber a todas as chamadas, todas as ligações. Aqui nós temos conosco nos nossos estúdios em Lisboa a senhora Sandra Ferreira, que também sofreu muito. Ela não é uma idosa, mas sofreu muito com a solidão, com a depressão. Não é isso? Sim. Senhora Sandra, bem-vinda ao programa.
A senhora sofreu com depressão quantos anos? Bem, pastor, bispo, vários anos, desde a minha infância praticamente, que eu era uma criança deprimida já com desejo de suicídio, porque tive uma infância muito difícil. Então, ainda na barriga da minha mãe, começou o meu sofrimento, que a minha mãe, eu fui uma gravidez indesejada e a minha mãe tentou-me abortar e não conseguiu. Então, quando eu nasci, eu fui logo desenganada pelos médicos. E a minha mãe levou-me a uma senhora na altura, porque eu não comia, os médicos não sabiam o que é que eu tinha, eu só perdia peso. E a minha mãe levou-me a uma senhora onde ela fez-me um trabalho, um ritual, com um pintainho preto em cima do meu peito. E a partir desse instante foi o caos. Essa depressão durou quantos anos? Cerca de 30. Estou 30. Eu posso dizer que eu tinha desejo de suicídio, mas medicada mesmo foi cerca de 2 anos. Medicada. Tomava 9 comprimidos por dia. Mas hoje eu sei que já me acompanhava desde a minha infância. Quer dizer, da sua infância, essa depressão durou 30 anos? Sim. Não é? Bem, e quais as consequências dessa depressão? Como era a sua vida? Eu tentei o suicídio. Ainda em criança, eu não conseguia estar dentro da minha casa. Pronto, venho de uma família completamente estruturada. O meu pai era uma pessoa muito violenta, batia na minha mãe, muito agressivo. E aquilo, eu fui crescendo vendo aqueles maus tratos na minha mãe, nos meus irmãos, e aquilo criou em mim uma revolta. E então tudo o que eu queria era morrer. Logo desde criança, tudo o que eu queria era acabar comigo. Eu cheguei mesmo a falar com a minha irmã mais velha, que também tinha, tinha o mesmo sentimento, em nós um dia tomarmos comprimidos para acabar com tudo, porque já não aguentava estar dentro da minha própria casa. As duas combinaram? Exatamente. A sua irmã também sofria com depressão? Exatamente. Só que na altura nós não sabíamos o que era. Pronto, nós vimos os maus tratos e o meu pai também tinha uma arma dentro de casa. Eu cheguei a ter essa arma apontada na cabeça, mas por sorte ela não tinha balas com ela, que o meu pai escondia as balas noutro lugar. Mas cheguei a buscar a arma dele porque não aguentava mais o sofrimento, era muita miséria, e então eu só queria mesmo era desaparecer do mundo. Certo. E como se não bastasse tudo isso, mais tarde surgiu uma doença grave, não é? Sim, sim. Qual foi essa doença? Um cancro no colo do útero. Eu cresci, depois eu conheci o meu marido, e só mais tarde nós tentámos engravidar e eu não estava a conseguir. Foi quando me foi diagnosticado o problema no útero. Tinha um cancro no colo do útero. O que me fez aí sim procurar uma psiquiatra, e aí sim foi-me diagnosticada a depressão. E para além da depressão, bipolaridade também. Ou seja, a senhora não sabia que tinha depressão Não, até ser comprovado o cancro. Exatamente. Quer dizer, não podia ter filhos. E Exato. aí, com os exames, disseram que a senhora tinha um cancro no útero. No útero. E então aí foi o caos. Tornei a tentar o suicídio com comprimidos, mas aí já eu já estava com o meu marido e o meu marido conseguiu-me ajudar, mas fiquei numa cama, não tomava banho, não comia, sempre com a casa toda fechada, porque eu sentia-me bem, era no escuro. E pronto, o meu marido chegava em casa, eu punha o meu marido na rua, não conseguia estar com o meu marido dentro de casa, as coisas estavam todas bem, de repente a gente começávamos a discutir do nada, eu não conseguia estar no mesmo sítio que ele, então ele saía de casa à noite, ao fim de um bocado eu ligava para ele vir para casa, e então foi quando a médica disse-me que eu sofria de transtorno de bipolaridade também, para além da depressão. E então a médica, depois a minha ginecologista, foi uma consulta, e ela disse-me que eu tinha que remover o meu útero com urgência, porque o cancro estava-se a alastrar, e eu queria ser mãe. Então foi quando eu recorri à medicina para tentar, através de uma FIV, engravidar. E fui para Coimbra e foram tratamentos muito desgastantes para mim e para o meu esposo. Muito caro também na altura, muito caro, não era comparticipado. Mas a senhora tinha um cancro no útero? Sim. Mas a sua preocupação no momento não era nem a cura. Não. Era ser mãe. Era ser mãe. Queria ter o seu útero mesmo comprometido e que podia levá-la à morte, né? Obviamente. Certo. Muitas mulheres morrem com cancro no útero. Primeiro cancro de mama. E muitas morrem com cancro também no útero. E a senhora, quer dizer, a senhora
mesmo tendo a sua vida em risco, porque estava em risco, a senhora mesmo assim falou para o médico que preferia manter o útero. Exatamente. E fui tentar engravidar, nem pensei nisso. Engravidar mesmo com a doença? Mesmo com a doença. E depois, só depois, se eu conseguisse, aí sim, eu pensava em retirar o útero, mas antes não. E mesmo com o útero doente, a senhora conseguiu Não. ter a gravidez? Não consegui. E foi aí que eu, no meu fundo do poço, tentei o suicídio. E não saía de casa para nada. Mas não já. parecia algo meio fora de lógica, a senhora doente, com útero comprometido, com cancro, e querer engravidar? Bispo, eu era uma pessoa completamente vazia. E então o que eu pensei é que o que faltava no meu relacionamento era um filho. Era isso que eu pensava que faltava. Não pensava na minha saúde, não pensava no bem-estar do meu esposo. O que eu pensava é que a solução para os nossos problemas era um filho. E então eu foquei-me naquilo, não me foquei em mim, não me foquei no meu esposo, nem na doença. Era em ter um filho. E digamos que conseguisse ficar grávida, como é que a senhora ia manter essa gravidez com o útero comprometido? E digamos que a criança nascesse, seria algo, para a medicina, eu vejo que é algo um tanto quanto difícil. E digamos que a senhora perdesse a vida depois com cancro. Como ficaria a criança sem a mãe? Exato, Não é? Eu não pensei. É uma série de coisas. Mas a senhora, ao que a senhora demonstra, que era uma pessoa... A senhora falou que era muito vazia, não é? Mas acredito também que sofreu com uma solidão muito grande na sua alma. Sim. Porque quando a pessoa sente solidão, ela pode até ter, por exemplo, no seu caso, tinha o seu marido, né? Tinha o seu esposo. Mas, ainda assim, era uma mulher solitária. E a criança era uma forma de preencher isso. Imagina que a senhora ia ter a sua criança nos braços, ia amamentar, e isso ia preencher o seu tempo, isso ia fazer a senhora se sentir útil, né? Uma vida que a senhora ia cuidar. Quer dizer, a senhora imaginava que isso ia resolver tudo. Imaginava. E esse é um grande erro, né, pastor Pedro, de muitas pessoas. Por exemplo, às vezes o casamento não vai bem e a mulher diz assim, se eu ficar grávida, se eu pegar uma gravidez, o meu marido vai me tratar melhor. Meu marido vai me considerar mais, ele vai parar mais em casa, que há homens que não param em casa. A mulher pensa, com uma criança vai ser diferente, ele vai ficar mais em casa, vai me tratar melhor, vai ter mais responsabilidade. E nós temos visto que na prática isso tem funcionado ao contrário, né? Filho não segura um casamento. É verdade, bispo. E às vezes a pessoa está perdida, né? Ela está naquela situação de depressão, bipolaridade, aí surge um cancro, a pessoa tem o sonho de ser mãe, vê o sonho indo por água abaixo, quer dizer, a vida já não faz sentido. O que ela pensa que vai trazer sentido à vida, como o senhor disse muito bem, não é o filho que vai trazer a cura da depressão, não é o filho que vai trazer a restauração do casamento, e ainda pode implicar o estado de saúde da pessoa. Quer dizer, a pessoa, quando ela não tem direção, ela acaba tomando decisões que colocam a vida dela em risco. E muitas pessoas estão assim, perdidas. E às vezes, quando ela tenta fazer algo para resolver o problema, ela se coloca num problema ainda maior. Daqui a pouco a senhora vai contar como foi que a senhora chegou ao Universal, porque aí a senhora conseguiu ficar grávida, né? A senhora Sim. teve a cura daquele cancro. Tive. Mas a senhora vai falar daqui a pouco, tá bom? Tá certo. Vamos retornar à nossa central, porque há muitas pessoas que estão a ligar. O Bispo Odivan está a receber muitas chamadas, muitas ligações. Bispo Odivan, o problema da solidão é um problema muito grave que tem afetado muitas pessoas. Agora mesmo, há muitas pessoas em casa, há muitos idosos que estão sozinhos. E a programação que nós temos, tanto pela Record como também pela Unifé TV, tem sido a companhia diária de muita gente. Quais são os outros casos que chegaram aí? Sim, senhor Bispo. Domingo chegou o caso da dona Ednilda. Ela diz assim, está na solidão, é uma senhora já de idade, e ela está muito triste, com o coração partido, porque é a terceira vez que o marido sai de casa. Ele volta para casa, enche ela de promessas, ela acredita, depois ele vai embora. A terceira vez que ele saiu de casa, ela está muito triste mesmo. A dona Josinei tem depressão e não consegue
ter paz por nem um instante, já por causa do filho. Não é questão de marido, a solidão dela é por causa do filho, que tem problemas gravíssimos, não conversa com ela, se tranca no quarto, e devido a isso ela tem essa solidão dentro dela, ao ponto de achar, Bispo Domingos, que vai acabar ficando louca, maluca. A dona Fátima de Lisboa, ela diz assim: estou dentro do quarto, não consigo sair do quarto por nada, diz ela. E ela diz que tem depressão profunda e está pedindo socorro a dona Fátima aí de Lisboa. Todas as pessoas, Bispo Domingos, que estão ligando, estamos atendendo, orientando, marcando visita quando é necessário, e as pessoas que estão precisando podem continuar ligando, porque estamos aqui para ajudar. Muito bem. A dona Francisca tem 84 anos e ela mora só. A nossa repórter, a Patrícia, foi à casa da senhora Francisca e a senhora Francisca abriu o coração, falou dos seus dias, como tem sido os seus dias. Foi uma conversa assim bem intimista, em que a Patrícia pôde viver ali um pouquinho da história da senhora Francisca, que foi até tocante as coisas que ela falou. E eu queria colocar essa matéria para todos. Vamos ver. Sim, Dona Francisca? Sim, Posso entrar? faz favor. Olá, menina, está boa? Como é que você está? Olha, muito triste. Está triste? Estou triste, sozinha. Você é viúva há quantos anos? Ora, foi há 16. 16 anos? 16 para 17, talvez. Ele enterrou-se mesmo na véspera de Natal, na noite da Consolada. Enterrou-se nesse dia. A partir desse dia você começou a sentir, de facto, a solidão na sua vida? A solidão muito grande. Estou aqui sozinha todo o dia, não vou ir, falo bom dia, boa tarde, nem a toda a gente. Diga uma coisa, Dona Francisca, você tem vontade de viver? Não tenho, porque me falta o carinho. O meu marido era muito amigo. Gostava de sentir mais paz na sua vida? Gostava. E gostava de ter o meu marido comigo. É sobretudo a falta do seu marido? A falta do meu marido. Que lhe traz essa solidão que falou? Que me traz esta solidão e aquelas duas irmãs e aquele sobrinho. Para si, lhe daria mais alegria ter a casa com um entra e sai, não é? Que se calhar, como estava habituada de pessoas, do seu marido sobretudo, viver viúva é viver em solidão? Sim, é uma solidão grande. É a solidão muito grande, muito grande, muito grande. Como é que você olha para os dias? É mais um? Os dias grandes não chegam. E a noite é grande. É quando é 6h30, estou-me a lavar para ir para a cama. Para ir dormir, às 6h30? E tomo comprimidos, por causa da cabeça. Ou seja, sente que os dias custam a passar. Os dias custam a passar. Sente que falta um propósito. Eu hoje vou fazer isto, eu amanhã vou fazer aquilo. Falta-lhe isso? Sente isso? Que falta? Sinto, ainda hoje, sinto, confesso, por alma de todos que ali tenho, de vir a pôr a mesa, pôr os pratos para comermos. Era isso que fazia, não era? Era isso que fazia. E agora põe só o seu pratinho? Agora ponho o meu prato, ponho um guardanapo e aqui fica? E fica aqui sozinha, tem dias que não... agora andei 8 dias, o meu almoço era uma laranja, outro dia era uma banana e não comia mais nada. De manhã tinha que... Mas não comia porque não tinha vontade? Não, porque... ficava-me aqui, não ia comer para baixo. Não se sentia disposta a isso? A minha filha telefonava-me, a mãe já almoçou, já almocei, filha, o que é que almoçar? O que é que a mãe almoçou? Deus me perdoe que é mentira. Olha, fiz um bife grelhado e
e abri um tomatinho para comer. Mentira que não tinha comido. Preferiu omitir para não preocupar a sua filha? Para não preocupar, que ela preocupa. Aqui ficamos com a sua história de alguém que está com uma solidão. Uma solidão muito grande, muito grande. Aqui, pronto, eu fui sempre muito alegre. Fui sempre muito alegre. Eu vim cá para Lisboa, tinha 19 anos, naquela fotografia. E aqui está. E aqui estou, à conta de Deus. Está sozinha, mas vamos tentando minimizar isso, não é? Com a presença da família e de quem possa aqui passar, para que essa solidão não seja a sua companhia. Gostava que a solidão não fosse a sua companhia, sobretudo. Gostava, não é? Porque o meu marido era uma pessoa impecável. Você fala do seu marido com um amor que é difícil de se encontrar hoje em dia. Tem noção disso? Foi o primeiro namoro que eu tive, vindo do Alentejo. Fui para Carcavelos, para casa daquela minha irmã que morreu há coisa de 2 anos. Foi o seu primeiro e último namorado? E o último namorado. Agora vamos ali olhar para este buraquinho e vamos dizer assim, o que é que você gostava de dizer às outras pessoas relativamente aos idosos? Os idosos merecem atenção, respeito, carinho? Merecem, os idosos merecem respeito e carinho. Por tudo o que já fizeram um dia, não é? Tudo o que já fizeram um dia, porque eu trabalhei muito. Andei de joelhos, com palha de aço, a afagar o chão. É por isso é que é importante nós não nos esquecermos de vocês. É verdade. Trabalhei muito. Dê cá um abracinho. Trabalhei muito, tenho as minhas coisinhas, tenho tudo arrumado, mas fui sempre assim. Muito bem. E os meus cunhados adoravam-me. E a gente adora ainda me assim. adoram também a mim. Tenho tudo arrumadinho, não tenho nada. Vamos só concluir esta entrevista. Muito obrigado por nos ter contado um bocadinho da sua história. E agradeço muito, que fico um bocadinho mais aliviada. Parece que o meu coração agora que trabalhou e agora parou um bocadinho para tomar atenção a tudo que a menina me está a procurar. E eu estou a dizer a verdade em todo lado. Estamos aqui para falar de solidão. Infelizmente solidão, você tem um pouco, solidão grande. mas acredito que com esta entrevista lhe tenha aliviado mais, como falou. Obrigada, fiquei mais aliviada. A senhora Francisca tem vivido com as suas lembranças, não é? As suas lembranças. Como ela falou, antes ela tinha pessoas à volta da mesa. Hoje ela coloca o seu pratinho ali, somente ela, para fazer as suas refeições. Mas ela, como ela mesma disse, por vários dias ela não conseguia comer, porque a comida não descia. Quer dizer, a tristeza, a solidão, a dor na alma, ela não tinha vontade de comer. A comida não lhe fazia bem. Então veja a situação que tantas pessoas têm vivido no seu dia a dia. A solidão, a tristeza, no caso dos idosos, é mais complicado, né, pastor Pedro? Porque são as fotos na parede, como nós vimos ali, na casa da senhora Francisca, várias fotografias. Aquelas pessoas já partiram. Eu fico a imaginar quantas histórias tem ali, né? Quantas histórias, quantas lembranças, quantos momentos. E aí na cabeça do idoso é isso, né? Ele fica a lembrar do passado. Tanto é que quando nós paramos para conversar com a pessoa idosa, ela gosta muito de conversar. E eu pessoalmente gosto muito de conversar com os idosos. Gosto muito. Aprendemos com os idosos, porque com os idosos está a verdadeira sabedoria. Mas com o pessoal mais jovem tem que ter paciência. Mas com o idoso é prazeroso de conversar. Porque o idoso conta as suas histórias, as coisas que passou na vida, e isso nos torna mais sábios também. Então, mas há muitos que estão a viver
agora sozinhos? Eu, desde criança, gosto muito de conversar com os mais velhos. No caso ali, a gente percebe a dor de uma pessoa que tinha casa cheia, todos à mesa, e agora ela se vê sozinha. E todos que estão vivendo isso devem perceber que esse vazio pode ser preenchido, que é isso que nós estamos aqui para proporcionar. O preenchimento do vazio que hoje ela está vivendo, a dor que ela está carregando, mas que Deus pode mudar, que Deus pode curar. Porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos mostrando uma realidade do país, milhões de pessoas idosas que vivem sozinhas. Eu fiquei impressionado na primeira matéria, 12 dias morta dentro de um lar de idosos, só depois foi encontrada. Quer dizer, como é que pode? Mas essa pessoa que está vivendo essa situação, ela deve levantar a cabeça e ficar atenta, porque o que nós estamos mostrando aqui é uma realidade que pode ser mudada sobre tudo, bispo. Daqui a pouco nós falaremos sobre essa mudança, né? O que a pessoa pode fazer. A senhora Sandra está aqui conosco e ela sofria com uma solidão muito grande mesmo casada. Era depressiva, sofreu mais de 30 anos com depressão, só foi diagnosticada com a depressão quando ficou doente e os médicos foram fazer exames, ela estava com cancro no útero e também foi detectado que ela tinha uma depressão que tinha que se tratar, tinha que tomar medicações, né? Sim, sim. Agora, quando descobriu que tinha o cancro no útero, qual foi a reação do seu marido? Porque ele também queria ter filhos, né? Eu queria, mas ele aceitou, disse que para eu me tratar primeiro e até disse que não queria ter filhos. Ele disse para eu não me preocupar com isso, que ele não estava comigo por causa disso. Mas como o problema era meu e eu não estava bem, e eu disse não. Então eu comecei a tratá-lo mal. Comecei a fazer de tudo para ele me deixar. Quando foi que a senhora chegou ao Universal? Então, bispo, eu estava doente, não é? Estava a tomar 9 comprimidos por dia e eu engordei muito. Então houve uma vez que eu saí de casa e encontrei o filho de uma pessoa que frequentava a igreja e ele não me reconheceu. E então depois eu que o chamei, ele disse, ficou a olhar para mim, ele estava na igreja e ele disse, Sandra, o que é que aconteceu contigo? E eu comecei a chorar e contei-lhe. E então ele convidou-me para ir à igreja, mas eu debati-me com aquele convite, eu não fui. Então ainda demorou mais o meu sofrimento, ainda agravou mais. A situação ficou mesmo insustentável dentro da minha casa. Ao ponto de eu não conseguir mesmo estar com o meu marido sem discutir. Então houve uma dessas discussões que nós tivemos, em que eu disse, não é hoje. E eu fui à igreja com ele. E eu que não conseguia dormir sem a medicação, no primeiro dia que eu fui à igreja, eu já consegui dormir. Eu cheguei a casa e eu falei com o meu marido, sentei para conversar com ele, coisa que não fazíamos há muito tempo, e eu esqueci-me até da medicação. E eu consegui dormir nessa noite. E a partir daí eu comecei a frequentar. Comecei a ir e comecei a ouvir. E aquela palavra que eu comecei a ouvir, eu aos poucos comecei a ver mudanças dentro de mim. E então eu tinha uma nova inseminação marcada, uma FIV, marcada para Santa Maria também, e eu estava numa lista de espera de 2 anos. Só que eu cheguei e ouvi falar da fé. E eu resolvi participar numa das campanhas que estava a haver na igreja e eu ao mesmo tempo fui chamada, eu saltei à frente de toda a gente dessa lista, por incrível que pareça. Já não foram 2 anos, foi cerca de 3 meses, chamaram-me logo. E eu disse que não vou fazer. Eu decidi confiar em Deus e disse, não vou fazer, não vou repetir, porque para além de ser, é muito doloroso. Só não quis fazer inseminação? Não quis voltar a fazer o tratamento porque aquilo foi muito desgastante para mim e para além de tudo eu agora tinha outra direção. Eu já não estava preocupada com o cancro, já nem me lembrava mais do cancro, já não pensava nisso, mas voltei à minha médica. E pedi para refazer a pedido, falei com o pastor e o pastor disse, vá novamente fazer os exames. E eu fui à ginecologista e voltei a fazer os exames. E ela, quando me viu o útero, ela disse que não sabia o que é que se tinha passado, que não era o mesmo útero. Ela disse-me, não é, o teu útero, ela até usou uma expressão, disse, parece de uma boneca, de uma Barbie. Está completamente limpo. E então eu vi que aquilo foi a mão de Deus, porque era completamente impossível. Então, mais tarde eu participei dessa campanha que estava a acontecer na igreja e, passado uns 3, 4 meses, comecei a sentir uns enjoos. Eu já não estava mais preocupada nem em ser mãe, já não estava preocupada. Aos poucos as coisas foram mudando. Eu deixei a medicação também, voltei à médica, a médica nem acreditou, disse, não podes deixar a medicação. Mas eu já não estava a tomar medicação. Eram 9 comprimidos para a ansiedade, para a depressão,
para eu descansar e eu deixei de tomar tudo. E a própria médica não estava a acreditar no que estava a acontecer. Ela dizia, não, mas fica mais um tempo em casa, porque isso não é normal, tu estás... Como eu tinha bipolaridade, ela dizia que o que acontecia à minha volta é que determinava o meu estado. E então, depois aconteceu de eu ficar grávida. E eu fiquei muito contente, lógico, porque estava completamente desenganada, que não podia ter, já tinha sido curada do cancro, via que a minha relação com o meu marido estava completamente diferente também, estávamos os dois na igreja, e então foi quando eu fui fazer a ecografia e descobri que estava grávida de trigêmeos. Sem inseminação? Sem inseminação. Foi uma gravidez normal? Já não recorri, a segunda vez já não foi preciso, graças a Deus. E então foi quando eu soube que estava grávida de três crianças. 3 de uma vez? Foi um susto, não é? Porque a senhora queria ter um só. Aí vem 3. Sim. E eles são um milagre, bispo. Dentro do milagre de eu conseguir engravidar, eles nasceram com 26 semanas de gestação. Não estavam formados ainda. E isso dá quantos meses? 6. Foi logo no início de 6 meses. Eles não estavam formados e a médica disse-me que eles nem iriam sobreviver. Nós estamos vendo as fotos. Exato. Nasceram prematuros, sim, então. Sim. E foram logo desenganados. A médica disse-me que eles não iriam sobreviver. Chegaram até ter menos... Chegaram às 600 gramas. E... Os 3 nasceram com o mesmo peso? Eles nasceram ali 900 gramas, houve um com 800 e poucas também, mas eles perderam muito peso porque não tinham os pulmões maturados, não tinham intestinos formados. E quando eu os fui ver, a médica disse-me logo, olha Sandra, não faças conta porque eles não vão sobreviver os 3. Quer dizer, esses órgãos não tinham se desenvolvido? Não tinham desenvolvido ainda. E então ali eles ficaram 90 dias internados. E naquele momento passou algum pensamento pela cabeça da senhora? Por exemplo, do marido, esperou tanto tempo para ficar grávida, aí vem 3, mais 3 prematuros, 3 correndo o risco de não sobreviver. O que veio na cabeça daquela hora? Já não era mais a mesma pessoa naquela altura, bispo. Já não tinha depressão, já né? Já não tinha. Então, um deles também teve um problema aos 6 meses, teve uma craniosinistose, teve que ser operado de urgência à cabeça também. E eu naquela altura, eu já não perguntava porquê que aquilo me estava a acontecer, eu só perguntava o para quê. E eu entendi mais tarde que eu não tinha a mínima condição de levar 3 crianças logo para casa, porque eu nunca tinha estado com um bebê, e aqueles 90 dias prepararam-me para eu ser mãe, porque eu levei-os para casa e fiquei a cuidar deles os 3 sozinha. Então ali eu aprendi tudo. Quer dizer, se a senhora tivesse com depressão, se fosse a mesma mulher bipolar como a doutora diagnosticou, como é que uma pessoa no estado emocional, psicológico, como a senhora vivia, ia ter condições de cuidar, não diria de 3, mas de um só bebê? Como é que ia cuidar, não é? Exato. Quer dizer, aí foi a grande prova que a senhora estava curada interiormente, não era a mesma mulher. Não. Não foi só curada do útero, que tinha um cancro, foi curada da alma que estava doente. Porque às vezes é mais fácil tratar o corpo do que a alma. E a senhora foi curada na sua alma, porque suportou ver o estado dos bebés, porque se a senhora tivesse com depressão, aí ia piorar o seu quadro, porque certamente a senhora ia ver aquela condição das crianças e a pressão, ia vir 1000 pensamentos, a senhora ia pensar, por exemplo, eu demorei a ter crianças, demorei a engravidar, e agora vem 3, e 3 com problemas e podem morrer daqui a pouco. Quer dizer, a senhora ia sentir não apenas a dor da perda de um filho, mas a senhora ia sofrer 3 vezes, 3 perdas. Quer dizer, a sua dor ia ser triplicada, não é? Caso não acontecesse o milagre. De uma certa forma, a sua fé foi muito provada, e do seu marido também. Sim, foi. E o pior naquela altura era que todos os dias eu recebia a visita da psicóloga do hospital. E ela vinha falar comigo, não falava com os outros pais, só vinha falar comigo e dizer, mas tens a certeza que tu não estás bem? É porque os meus filhos eram os mais prematuros, estavam lá, e eu dizia, mas eu estou bem. E depois, quando eles tiveram alta, a enfermeira-chefe veio falar comigo, ela deu-me os parabéns, ela disse, os seus filhos vão ser os primeiros trigêmeos que nós vamos mandar no mesmo dia para casa, porque nós temos a certeza que você vai conseguir tratar deles.
Porque durante os 90 dias que eu lá estive, elas viram que eu conseguia. Eu fui preparada para isso e ela disse, não temos problemas nenhum, normalmente mandamos um, vai uma enfermeira à casa ver como é que está a correr e depois mandamos os outros. Eles foram os 3 no mesmo dia. E ela disse que a taxa de sucesso deles, que eu cheguei a ter um deles, bispo, morto nos meus braços. Da enfermeira dizer, não se mexa, mãe, que ele está morto. Eu estava a fazer o canguru e a máquina parou e eu fiquei calma, bispo, não... E ao fim de um pouco eles conseguiram reanimar e hoje eles estão os 3 sem qualquer sequela, não têm. Disseram-me que eles iriam ter sequelas. O Diogo, disseram-me que ele provavelmente iria ficar cego. Aí eles já estavam de idade aí? Aqui estavam com perto de 1 aninho, já. Esse terceiro ali... tá, Pronto. voltou. Misturaram todos. Pronto, está misturado. Então, um é o Diego... É o Diogo, Martim e a Mariana. E a Mariana. E a Mariana. A Mariana nasceu menorzinha de todos? Não. Ela foi a mais despachada dos 3, é. Ela foi mais despachada. Dos 3, qual que nasceu primeiro? O Martim. Então aí os 3... A foto atual é essa aí? É, sim. Essa é atual. Eles estão desse tamanho aí. Sim, né? Já. E ela passou os outros, né? Passou. Ela era menor, é só o tamanho. Ali o outro ficou um pouquinho para trás, né? Foi o primeiro a nascer. E ficou para E ficou para trás. Foi o primeiro. Olha, as coisas que acontecem, pastor Pedro. Ela é cara da mãe, ó. Quer dizer, ela passou os 2 irmãos. Sim. Então hoje eles têm que idade? Eles hoje estão com 11, bispo. Estão com 11. Mas o curioso aqui, e como estamos a falar de solidão, bispo, é que eu passei, toda a gente me dizia, é uma casa cheia, é uma casa cheia. Só que eu depois de ter eles, eu levar eles para casa, o vazio não passou. Eu continuei com a mesma solidão que eu tinha antes de ter eles. O que prova que não era falta de filhos, cheia, né? Não era falta de filhos. A casa estava cheia, mas eu continuava vazia. Eu chegava a ir para a janela chorar, com eles a dormirem, e eu, em vez de descansar, eu ia chorar. É, porque a sua busca parece que tinha chegado ao fim. Né? Bom, tenho os meus filhos, escaparam da morte, estão aqui. Mas quando foi que a senhora percebeu que o que faltava mesmo? O Espírito Santo. Foi quando eu comecei a ver que eu estava a priorizar o que estava por fora, mas não estava a priorizar a minha parte de dentro. E quando eu comecei a priorizar, isso aí acabou. Pronto. É o que as pessoas precisam entender. Deus nos dá presentes. Presentes. Então, digamos, os filhos são presentes de Deus, né? O marido é um presente de Deus, a esposa. São presentes que Deus concede. Mas não significa que esses presentes vão dar sentido à vida de alguém. Ninguém pode dar sentido à vida de uma outra pessoa. O único que pode dar sentido à vida é Deus. É isso que as pessoas precisam entender. Por quê? Porque Deus é a vida. Ele é que gera a vida, ele é que é a vida. Então, se a pessoa não coloca a sua fé nele, na palavra dele, ela pode ter tudo. Materialmente, ela pode ter pessoas à sua volta, ela pode ter uma família linda. Há pessoas que têm uma família linda, maravilhosa, mas sofrem com depressão. Eu já vi casos de pessoas bem-sucedidas na vida profissional, moravam numa casa linda, todo conforto, tudo do bom e do melhor. Os filhos sempre a estudar nas melhores escolas, viajavam nas férias, cada período de férias conheciam um lugar diferente, um país diferente, não é? Então o problema não era esse, família, bens, vida financeira, tinham tudo, mas no entanto sofriam com depressão. Como explicar isso? Como explicar a solidão com a casa cheia? A casa cheia de pessoas, e mesmo assim a pessoa está só. É a ausência de Deus dentro da pessoa. Quando o ser humano compreende isso, que nada pode preencher o seu vazio, nem pessoas e nem coisas, é aí que a pessoa se volta para Deus e fala, meu Deus, só o Senhor pode mudar isso dentro de mim. Isso aconteceu quando a senhora recebeu o Espírito Santo, né? Se entregou realmente. A senhora estava na igreja, Sim, recebia milagres, recebia bênçãos, mas ainda não tinha recebido uma mudança no seu interior.
mudança completa? Não. E já estava há algum tempo na igreja e vi o poder de Deus na minha vida, na minha família. Curada de cancro, curada de depressão, teve as crianças que a senhora sempre quis, né? Sim. Queria teve logo 3, não é? Mas o vazio mesmo só acabou quando teve encontro com Deus. Só. Continuava vazia. Eu sentia-me vazia. Eu ia à igreja, mas eu não me entregava. Pronto. Só frequentava a igreja, mas o dia que eu decidi, não, chega, eu vou me entregar a Deus, e eu tive um encontro com Deus, aí sim. Agora não depende do que está à minha volta para sentir-me feliz ou para me sentir bem. Não. Tenho os filhos hoje, graças a Deus, mas se eu não tivesse, a minha felicidade não dependia disso. Hoje já tinha outra maneira de pensar. Se eu naquela altura tivesse Deus, já tinha tido outra maneira de pensar, era direcionada de outra maneira, porque primeiro estava a minha saúde e depois sim, mas naquela altura não conseguia pensar. E então, hoje não, hoje tudo mudou. Graças a Deus o coração está cheio, já não há cá vazio. E todos estão na igreja, né? Todos estão na igreja. Eles frequentam a IBI? Frequentamos, não, eles já estão no FTU. Já estão no FTU, né? Já saíram da IBI? Já não pode nem falar da IBI, porque, não sou criança, mas não, mãe. Não, eles não querem ficar mais. Hoje até foram ao Caleb. Hoje até foram comigo ao Caleb. Muito bem. Sim. Quer dizer, todos na igreja, seu marido, as crianças, sim. Que bom, né? Está tudo. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Senhora Sandra, Deus abençoe muito mais a senhora. Obrigada. Vamos a mais uma matéria que fala sobre a solidão, a nova epidemia. Acompanhe. Não é de hoje que a tecnologia ganhou espaço na vida das pessoas. Cada vez mais estão conectadas e cheias de seguidores. Mas, apesar de toda a popularidade nas redes sociais, a realidade costuma ser bem diferente e muitas sentem-se completamente sozinhas. Foi o que aconteceu com a influencer digital Kaka Philippine. Mesmo dividindo com milhares de fãs a rotina de luxo, ela sentia-se completamente solitária. A gente até acredita que está bem, mas quando a gente chega em casa, fica tudo meio... falta alguma coisa, né? Por causa da agenda cheia de compromissos, Kaka não conseguia cuidar nem das tarefas mais simples. Coisa errada, né? Eu não sabia do histórico escolar dos meus filhos, como que eles estavam indo, porque eu não conseguia acompanhar reuniões mensais ou bimestrais. Mesmo rodeada de pessoas, luxo e dinheiro, a solidão era a sua companheira fiel. Eu tenho pessoas assim que me seguem há muitos anos, que inclusive me consideram parte das vidas, né? Porque estão sempre confidencializando, estão sempre conversando e tal. Mas são pessoas que são distantes, né? Eu mesma nunca vi. A psicóloga Petra explica por que é que isso acontece. Exatamente porque a rede social e o mundo virtual não dá aquilo que as pessoas precisam, que é de conexões reais. Não é? Que é de pessoas reais, acaba por dar ali estímulos que até no momento nos fazem sentir bem, como exibir aquilo que eu tenho, como um gosto, um comentário, um estímulo que até deixa ali a pessoa satisfeita no momento, mas a verdade é que no fundo aquilo não é real e a pessoa também sabe que não é real. Porque aquilo que nós precisamos é de alguém que esteja lá quando nós precisamos de conversar, alguém que esteja lá quando nós temos uma dificuldade, alguém que esteja lá para celebrar connosco as nossas vitórias. E no mundo virtual isso não acontece. Nada é real, é tudo virtual, é tudo fake, por assim dizer. Toda essa hiperexposição tem causado um efeito drástico nos relacionamentos das pessoas, cheias de amigos virtuais, mas sozinhas na vida real. As pessoas rodeadas de amigos virtuais são exatamente aquelas que não têm amigos reais.
porque ficam só nas redes sociais a alimentar, a criar cada vez mais conexões exatamente virtuais, mas que quando vais ver a vida daquela pessoa na vida real, é aquela que se calhar está sempre nas redes sociais e não tem tempo para sair com alguém, que quando está sentada à mesa de família está sempre no telemóvel, então não cria aquela conversa, não cria aquele diálogo, que se calhar não tem tempo para sair com até pessoas que gostavam de sair com ela exatamente porque está a alimentar aquilo que é virtual. Então aqui há um pau de dois bicos, porque sim, ela está a alimentar ali muita coisa, até parece que tem muitos amigos, que tem uma vida super extrovertida, mas muitas vezes são aquelas pessoas que numa foto estão a sorrir, mas por trás depois estão a chorar, exatamente porque falta aquele lado social do lado real, não social do lado virtual. A solidão, em níveis mais profundos, pode deixar de ser apenas um simples sentimento para se tornar num problema bem mais sério de saúde. A solidão, se for algo prolongado, se for algo que estiver sempre ali a ser intensificado, pode realmente desenvolver aqui um estado de depressão, se não evoluir até para comportamentos de automutilação, comportamentos com risco de suicídio, exatamente porque é uma coisa que fica ali tão intrínseca e acaba por ser uma dor na alma que a pessoa não consegue controlar. A dificuldade de se relacionar com as pessoas e o sentimento constante de se sentir só fez com que este japonês tomasse uma atitude radical. Casou-se com uma personagem virtual. Apesar de Kondo garantir que a união o faz feliz, a mãe, que só tem este filho, recusou-se a comparecer ao casamento, bem como qualquer outro familiar do noivo. Mesmo assim, o enlace contou com a presença de 40 convidados e a cerimónia custou cerca de 17 mil euros. Kondo explica que se sente como qualquer outro homem casado. A mulher acorda-o todos os dias e ele sai para trabalhar. À noite, quando ele chega do trabalho, o dispositivo acende as luzes de casa e também o avisa que são horas para ir para a cama. Essa é a interação diária entre os dois. Todas as noites, ele dorme junto à boneca, que usa a aliança de casamento no pulso esquerdo. Tristeza, angústia, vazio. Mesmo com toda a tecnologia disponível, criada para encurtar as distâncias e aproximar-nos uns dos outros, ela não tem conseguido sequer sarar uma ferida chamada solidão. E é assim que a maioria das pessoas se tem sentido em pleno século XXI. Olha que coisa, né? As pessoas procuram preencher o vazio, a tristeza, a solidão de qualquer maneira. Esse jovem aí que se casou com a boneca, a última notícia é que ele está tendo problema no casamento porque a boneca teve aí algum problema no software, alguma coisa, e não está respondendo aquilo que era programado antes, e aí estão tendo conflitos. Mas olha só, é o mundo que nós vivemos, né? As pessoas procuram, de alguma forma, preencher o vazio. Nós entendemos, só mesmo psicólogos aí, para explicar realmente isso aí que se passa, né? Mas a última notícia foi isso mesmo. Para você ver que foi uma coisa tão séria aí na vida desse rapaz, algo que ele levou tão a sério, que a última notícia que realmente crise, né, pastor Pedro? Crise no casamento dele com a boneca. A gente não consegue nem entender como é que uma pessoa se realiza, compartilha a vida com um ser inanimado, quer dizer, é surreal. Mas é a solidão, tem até um filme que retrata muito bem isso, aquele filme acho que é Tom Hanks, em que o Náufrago, em que retrata muito bem isso. Claro que ele tem uma publicidade de uma marca de produtos esportivos, né? Então, obviamente tem isso. Mas, por outro lado, tem a história da solidão dele, isolado, numa ilha, sem ninguém para conversar. E ele passou a conversar com a bola o tempo todo, não é? Deixando de lado a questão do marketing ali, do patrocínio daquela empresa, mas houve ali a questão da solidão, que as pessoas realmente se apegam a algo, a alguém ou alguma coisa, até a coisas. Há pessoas que conversam com algo inanimado, como se aquilo respondesse. Mas é uma forma dela preencher a solidão, como se realmente estivesse alguém ali para escutar, para responder, não é? Parece, em alguns casos, que isso é algo neurótico,
mas é a maneira como as pessoas têm vivido, essa solidão que tem tomado conta da alma de tantas pessoas. Vamos retornar aos estúdios, aliás, à central de atendimento no Porto, com o Bispo Odivan, que há mais pessoas, Bispo Odivan, que ligaram aí. Quais são os outros casos que chegaram? Então, Bispo Domingos, ligou agora mesmo para cá, de Figueira da Foz, a dona Lourdes. Ela está desesperada porque no domingo passado ela encontrou a filha morta na porta do carro. E ela está desesperada, aflita, com depressão, pensando em morrer. E nós atendemos ela, já demos toda a assistência a ela, inclusive para que o pastor de lá possa ir até ela, uma vez que ela encontrou a filha morta na porta do carro. Domingo passado, está desesperada. A Ana, a dona Ana, ela diz o seguinte: o meu filho fica isolado no quarto, com depressão, e isso não faz muito tempo. Ele de um tempo para cá que passou a ter essa solidão, esse vazio, essa depressão, e ela não está sabendo como agir com o filho que está extremamente isolado, sem querer ajuda de ninguém. A dona Maria, ela diz o seguinte: meu filho está com esse vazio, meu filho está com essa solidão. E diz ela que ele tem o diagnóstico já, devido a tanto vazio que ele tem dentro dele, o diagnóstico de depressão. E ele já não tem prazer em mais nada, não vive mais nada. Ela pede socorro, Bispo Domingos, pelo filho que está nessa situação. A dona Suzana, o marido saiu de casa. E ela, porque o marido saiu de casa, abandonou ela e a família, ela entrou nesse vazio, nessa angústia, nessa solidão, e ligou a dona Suzana de pontinha pedindo socorro aqui para o programa. Todas as pessoas estão sendo socorridas, e quem está necessitando de ajuda, Bispo Domingos, é só ligar. Ô Bispo Odivan, essa mãe que ligou aí, ela encontrou a filha morta no carro, na frente do carro. Como é que foi a história? Então, é a dona Lourdes de Figueira da Foz. Ligou agora há pouco mesmo, muito desesperado, o pastor Felipe que atendeu ela, e ela disse apenas que encontrou a filha, uma filha jovem, uma filha moça, encontrou ela morta na porta do carro. Ela não entrou em detalhe porque realmente ela estava muito aflita, ela não quis entrar em detalhes de como a filha foi morta, mas ela encontrou a filha morta pertinho na porta do carro. E aí nós já designamos para o pastor de Figueira da Foz poder ajudá-la. Muito bem, vamos dar toda a assistência. A senhora que ligou pedindo ajuda, nós estamos à sua disposição, senhora, para ajudá-la, para orar pela senhora, todo o apoio que a senhora precisar, toda a assistência que a senhora quiser, espiritual, nós estamos à disposição da senhora para ajudá-la nesse momento tão difícil. Sabemos que, imagino como que a senhora está a se sentir, né, como está o seu coração e a família, de modo geral. Mas saiba que Deus dará forças para superar esse momento difícil, tão difícil que a senhora está a viver, que a família está a enfrentar. Pode contar conosco, com as nossas orações. Bem, aí nos estúdios do Porto, nós temos, não vai dar tempo de falar muito, porque já estamos muito próximos aí do fim, mas eu não poderia deixar de falar com a senhora Ana Araújo, que tão pacientemente e de boa vontade está ali a aguardar nos estúdios do Porto. Senhora Ana, bem-vinda ao programa Entre Linhas. Boa noite, Sr. Bispo. Como vai? Muito bem, muito obrigada. Agora sim. Está bem, não é? Bem, eu chamei de senhora, mas me parece ainda uma muito jovem, não é? Não é casada, é solteira, não é? Não, sou casada. Ah, então voltamos. Bem casada. Voltamos para a senhora, porque como está com a imagem bem jovem na tela. Então, a senhora, jovem senhora Ana Araújo, sofreu muito também com a solidão. Conte um pouquinho da sua história. Bispo, desde muito pequenina fui sempre muito desprezada pelos meus pais. Sou a mais velha de 2 irmãos e sempre fui muito desprezada por eles. Com o passar do tempo, eu só queria mesmo
estar isolada, já não tinha muita vontade de estar com eles, porque eles colocavam-me sempre para canto e eu fui desenvolvendo uma depressão. Durante bastantes anos eu tive essa depressão não diagnosticada na altura. A depressão durou quantos anos? Cerca de 15, 16 anos, mais ou menos, até ser diagnosticada. Certo. E quando a senhora Ana casou-se, estava com depressão? Já estava com depressão, sim. Eu casei muito cedo. Lá está, pensando que isso queria mudar a minha situação, não é? Que eu iria deixar de estar na solidão. O que não aconteceu, não é? Eu casei para preencher esse vazio que eu tinha, para tentar preencher esse vazio que eu tinha. Ou seja, não foi um casamento pensando em constituir uma família. Seu pensamento era, vou me casar para acabar com essa solidão. Não, eu amo o meu marido, sempre amei, e é que nós casamos porque nós gostávamos muito do outro e queríamos constituir família. Mas era também de uma forma de eu poder acabar com essa solidão. Era aquilo que eu pensava era que isso que iria acabar. Então a senhora imaginava que o casamento, que o problema da solidão era a falta de alguém, não é? Então gostava do seu namorado à época, hoje marido, resolveu casar para acabar com a solidão. A solidão acabou? Exato. Não acabou. Então... Eu tinha um marido, tinha um casamento na altura feliz, mas o vazio continuava lá. Pois é aí que está. É o que muitas pessoas não conseguem entender. Que a razão do vazio não é a falta de alguma coisa e nem a falta de alguém, não é? O vazio que as pessoas trazem na alma é algo muito mais profundo do que elas possam imaginar. Só que as pessoas não se dão conta disso. Então, o que acontece? Digamos que a pessoa se envolveu num relacionamento. No primeiro momento, parece que ela resolveu o problema. Parece que agora sim, não estou mais só, acabou aquela tristeza dentro de mim. Mas, passado alguns dias, aquela nova fase de vida torna-se algo habitual, rotineiro. E então, aquele vazio que parecia não mais existir, surge novamente, vem à tona. É como se a situação estivesse camuflada, estivesse ali apenas escondida, não resolvida. Em um dado momento, surge o problema que já estava lá. Por isso que todas as pessoas que estão agora a acompanhar a programação e que estão a enfrentar uma situação, a situação, por exemplo, de uma tristeza, de uma solidão, de um vazio. E muitas vezes há aquela pergunta, mas por quê? Eu me dirijo a você que está dessa forma agora. Você que está a acompanhar o programa, peço que deixe-me, por favor, a falar com as pessoas. Pronto. Eu me dirijo a você que está assim. Muitas vezes você olha para a sua vida e você não vê sentido. Aí vem aquele pensamento, mas por que eu vim a esse mundo? Por que eu existo? Por que eu nasci para sofrer? Por que eu sou essa pessoa? Por que outros são felizes e eu não? Você se sente a pior das criaturas da face da terra e se sente até injustiçado e até esquecido por Deus, como se Deus não te atendesse. Então, a realidade é que o que está acontecendo com a sua alma é que ela está doente. Sua alma precisa ser tratada. E o único remédio para curar a alma, o único, você não encontra em farmácia. Você não encontra remédios para curar a alma na farmácia, nenhum médico vai te receitar. O remédio que cura a alma é a palavra de Deus. O Espírito Santo é que cura a alma. Quando você pede a Deus, quando você fala assim, meu Deus, entra no meu coração e remova essa tristeza, tira esse vazio de dentro de mim. Você pode estar sozinho na sua casa, sem ninguém, mas você não vai se sentir só, porque você vai perceber que Deus está aí com você. Você pode ter ausência de pessoas, mas se Deus está presente, não simplesmente dentro da sua casa,
mas dentro de si, dentro do seu coração, você vai estar bem em qualquer lugar. Você vai, mesmo só fisicamente, você vai estar bem acompanhado, vai estar feliz, porque Deus vai estar dentro de você. E Ele quer isso. Ele quer morar dentro de você. E se você diz assim, eu quero, então é só você fazer uma oração e falar, meu Deus, eu não te conheço, não sei quem o Senhor é, ouvi falar, mas eu quero que o Senhor entre no meu coração. Peça a Jesus para entrar no seu coração. Ele vai entrar. Se você deixar, Ele entra. Voltando à senhora, a nossa convidada lá a senhora Ana, do Porto, mesmo depois de casada, então, continuou vazio, continua a depressão. Isso afetou seu casamento? Afetou-se, por um certo ponto afetou, sim. Entretanto, com 3 anos de casada, mais ou menos, eu engravidei, tive o nosso primeiro filho. Mais uma vez achava que iria resolver, queria preencher o vazio que eu tinha e mais uma vez eu me enganei, não é? Porque agora casada com um filho nos braços e o vazio continuava exatamente o mesmo. Era por enganação. Bom, agora estava casada, tinha uma criança, mas a tristeza continuava, o vazio continuava. O seu marido tratava bem a senhora? Sempre me tratou muito bem. Eu sentia-me até um bocadinho culpada de o estar a colocar naquela situação, porque ele casou comigo para constituir uma família para ter feliz e eu só estava, de certa forma, a empatá-lo, não é? Porque não havia forma de nós sermos felizes daquela maneira. A senhora tentou o suicídio alguma vez? Bispo, tentei quando soube que estava doente. Porque depois eu tive, aos 23 anos, fui diagnosticada com um cancro. Foi aí também que fui diagnosticada com a depressão. Comecei a tomar muita medicação e houve uma altura que a médica me desenganou, que disse que não tinha jeito, que o primeiro tratamento não tinha resultado, o primeiro tratamento do cancro não tinha resultado. Que iam fazer um segundo tratamento, mas só porque fazia parte de um protocolo, porque por ela já não faziam nada, que não iria resultar. E então eu pensei, então o que é que eu estou aqui a fazer? Só estou aqui a dar trabalho ao meu marido, ao meu filho, só estou a deixá-los tristes porque me ver nesta situação. Então quer dizer, o seu marido, já não vale a pena. O marido fazia tudo pela senhora, era fiel, tratava bem a senhora, e mesmo assim a senhora continuava vazia. Muito bem. Com depressão, não é? Muito bem. Exatamente. Quando foi que acabou tudo isso? Quando recebemos o convite para ir na Universal, para ir na igreja. Nós recebemos em casa um jornal, que depois mais tarde soubemos quem o colocou lá naquela altura, e lá naquele jornal tinha todos os testemunhos, parecia que estavam a falar da minha vida. Tudo que eu precisava de ouvir estava lá relatado através dos testemunhos. E nós contactamos, soubemos onde é que era a igreja mais próxima e foi lá. Foi lá que a nossa felicidade aconteceu. Acabou o seu vazio, tristeza, acabou tudo. Acabou o cancro, acabou o vazio, acabou a tristeza, acabou a depressão, acabou os vícios, acabou as noites em branco, acabou tudo. Muito bem. Obrigado pelo seu testemunho, que Deus abençoe muito mais a si, seu marido, a criança, que tudo continue sempre a correr bem para todos. Muito obrigado, tá? Obrigado, seu bispo. Muito bem. Vamos agora à participação nas ruas, né? As pessoas que foram entrevistadas nas ruas. A Patrícia foi às ruas, conversou com algumas pessoas. Então, vamos aí valorizar o trabalho da profissional que conversou com pessoas e queremos saber das opiniões. Você é uma pessoa que vive só? Eu sou muito infeliz. É muito infeliz? Sou. Não há graça ao mundo nem a nada. Quem é que sofre mais com esta solidão no nosso país? Sofremos todos, mas mais as pessoas de idade. E porquê é que isso acontece? Porque os governos que têm estado nunca olham para a terceira idade, que se fartaram de trabalhar. Muitos ainda trabalham, reformas pequenas.
os medicamentos cada vez mais caros, os capitalistas cada vez têm mais dinheiro e os pobres cada vez mais pobres e andamos nisto. Como é que se combate ou ajuda a combater esta solidão, sobretudo na terceira idade? Não sei, conforme isto está-se a pôr, cada vez está pior, o nível de vida cada vez está mais caro, está tudo de rastros, não sei. Não sei, os políticos só olham para eles. Você tem medo de viver em solidão? Pois tenho. E há milhares de idosos sozinhos, fala-se muito no idoso, mas nada se faz. Muitos têm os filhos, têm as noras, isso tudo, né? Acaba por as noras não poderem estar com eles. E eles também, e essas pessoas que passam a estar em casa sozinhas, porque são poucas, é porque não tem mais ninguém. É só isso. Quando a idade avança, ganha-se esse medo de ficar sem ninguém? Eu penso que sim, eu não queria ficar sem ninguém, por isso é que fiz filhos. Mas é essa a ideia, é esse o pensamento? Quem não tem, a maior parte das pessoas não tem filhos, não é? Acabam por ter que estar sozinhos, ou ir para um lar, ou a maior parte vai para o lar. Acha que as gerações de agora e até há 20 anos atrás... Eram melhores há 20 anos atrás. Eram. As gerações agora não valem nada. Tinha uma melhor definição do que era família e cuidar do outro? Sim, tinham. Tinham que eu vejo pela minha sogra, não é? Já tenho quase 90 anos e a própria irmã é que está a tomar conta dela, não a põe num lar. O lar não é uma opção, é preferível cuidar dos idosos perto, é isso? Se houver possibilidade. Claro. Quando daqui a uns anos, quando for mais velho, como é que acha que vai ser esse cuidado? O que é que gostaria de ter enquanto cuidado? Que as minhas filhas tomassem conta de mim, mas não devem tomar, com certeza. Porquê é que diz isso? Digo isso porque os próprios maridos desviam-nas, não é? Porque elas, enquanto foram solteiras, eram umas e agora já são outras. Queria entender, não só aqui no bairro, mas um bocadinho no geral no país, acha que há muita gente que sofre em solidão, vive sozinha em casa? Acho que sim, há muita gente. Sobretudo idosos? Sim, muitos dos idosos, sim. Por que acha que isto acontece? São desprezados? Talvez por ser desprezo. É o desprezo, sim. Não ligam muito aos velhotes. Você conhece alguma situação dessa? Não, aqui no prédio onde eu moro, ali não, mas sei que vê-se muitas vezes que existe isso. Que existe muita solidão de alguns velhotes. Relativamente a esta falta de atenção, acha que até mesmo, por exemplo, na Holanda, os supermercados vão dar primazia aos idosos para poderem conversar, sendo que os idosos precisam também desta falta, desta atenção, desta conversa diária? Sim, muito. Mas tem medo que fique só? Ai, tenho medo, porque estamos sozinhos os dois. O meu marido já tem 82. 83, o meu marido tem 83 e eu tenho 81. Tenho medo, pois tenho, da maneira que isto está. Difícil para a gente ir a um hospital, difícil para a gente ir para o médico, porque também, e até mesmo sem pagar, a gente está para lá meus dias inteiros e mais, às vezes. É difícil tudo. Muito bem, algumas participações das ruas de Lisboa. Pastor Pedro, quer dizer, a realidade de muitas pessoas, a solidão, pessoas sozinhas nas ruas, né? Pessoas que estão em casa, passaram o ano sozinhas, filhos distantes. É o problema que muitos têm enfrentado, não só idosos, mas como nós colocamos hoje, várias pessoas, sejam idosas ou sejam pessoas mais jovens, a solidão tem feito parte do dia a dia de muitas pessoas. E é um problema que só pode ser resolvido com Deus. É um medo que muitos trazem do futuro, outros estão dentro dessa realidade, e tanto uns quanto os outros só vão poder resolver esse problema cuidando do estado espiritual. Tanto no caso da Sandra, como da jovem lá do Porto, que eu já não me lembro o nome dela, acho que é a Ana, ambas só resolveram o problema, não foi estando em família, mas quando se curaram e buscaram o preenchimento espiritual que só Deus pode dar. É a senhora Ana, né, que falou lá do Porto, deu seu testemunho. Bom, minha amiga
amiga e amigo dessa programação, que acompanha a programação. Deus pode mudar o seu interior, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode dar sentido à sua vida que está arrasada. Por isso que estamos aqui no programa. E nós trazemos histórias exatamente para mostrar a vocês que aquilo que falamos não são palavras vazias. Nós não estamos aqui para tirar o tempo de ninguém, nem para perder o nosso tempo, mas sim para mostrar que tem jeito, que tem saída, que tem solução para todos aqueles que usam a fé. Queria colocar um trecho da mensagem do seu Bispo Macedo, um trechinho da palavra que tivemos neste domingo, em que o Bispo Macedo esteve conosco no Templo Maior, em Lisboa. Veja só essa mensagem. Jesus disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E ele, e somente ele, pode fazer de você uma nova criatura. Uma verdadeira bênção, a própria bênção. Já pensou você na sua casa, chegar à sua casa, e lá na sua casa você entra no trabalho, lutas, dificuldades, disputas, é ou não é? Mas quando você chega à sua casa, o ar é outro, o ar é como aqui, um ar puro, é ou não é? Você não sente um ar puro aqui? Você não sente bem aqui? Imagine na sua casa, quando você chega à sua casa, encontra sua esposa, seus filhos, seu marido, seus familiares, tudo em paz. E você senta à mesa e come o pão da paz. Não gostaria disso? Mas para que você possa encontrar esse ambiente na sua casa de paz, primeiro você tem que ser a paz. Amém? Você tem que estar cheia do Espírito Santo. Então, se você quiser mudar, curar a sua alma, você tem que tirar tudo que é podre, tudo que é ruim, o seu mau gênio, o seu temperamento difícil, seu temperamento mal criado. Você não aceita que ninguém pise no seu pé. Se pisar no seu pé, você chuta. Não. Se você quer mudar de gênio, você ter o Espírito de Deus dentro de você, você tem que colocar o seu corpo à disposição dele. O Bispo Macedo esteve conosco neste domingo e estará também no primeiro domingo de fevereiro, no dia 5 de fevereiro, pelas 9h30, novamente o seu bispo estará no Templo Maior, em Lisboa, aqui em Lisboa, na rua Doutor José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas. Este domingo marcou a vida de muitas pessoas que estiveram no Templo Maior. De fato, muitas vidas transformadas, milagres incríveis, extraordinários, que vamos mostrar ao longo da semana. E as pessoas saindo dali fortes, cheias do Espírito Santo, com a palavra de Deus no coração, com a força de Deus para vencer suas lutas, seus problemas. Esses encontros têm sido muito especiais. Se não foi possível para si estar conosco neste domingo, prepare-se para dia 5, domingo dia 5, pelas 9h30, no Templo Maior, na rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Bem, eu quero avisar a todos vocês que nós teremos nesta segunda-feira, um dia muito especial, voltado para as pessoas que sofrem com problemas econômicos, problemas financeiros, pessoas que estão endividadas, em aperto financeiro, pessoas que perderam tudo, estão a dever a bancos, pessoas que devem aos seus fornecedores, os seus funcionários. Você tem tido dificuldade, o senhor tem tido dificuldades para pagar os seus funcionários, tudo tem sido muito difícil. Ora, o que nós temos que fazer? No mundo de crise, e o mundo está a esperar uma crise
terrível. Haja vista aí o grande número de pessoas que já foram demitidas. Verifique, por exemplo, que grandes empresas das mais ricas do mundo estão a demitir milhares de funcionários. Isso é uma realidade na própria Google, é uma realidade na Amazon, é uma realidade em muitas plataformas aí que empregavam várias pessoas, que estão a demitir funcionários, né, nas emissoras de TV, muitos estão a ser demitidos, e isso aí é uma tendência, aconteceu no período da pandemia, já acabou a pandemia, mas o mundo ainda está a se recuperar, porque depois da pandemia veio também a guerra aí entre Rússia e Ucrânia, isso também tem afetado a economia dos países, enfim. E depois disso surgem outras coisas e nós não sabemos o que virá pela frente. Porém, há aí um pessimismo, de certa forma, no mercado. Quando nós colocamos a nossa fé em Deus, nós ficamos na dependência dele e não do sistema econômico. Nós não podemos depender do sistema econômico do país, do mundo, das nações, porque se acontece uma coisinha, um presidente, por exemplo, de uma grande potência mundial, se ele acontece alguma coisinha, uma besteirinha que ele fala, pronto, as bolsas desabam, você sabe como é, abala a economia, enfim, vem uma recessão. Ou seja, nós temos que ter a nossa fé na palavra de Deus. Se nós confiamos em Deus, o mundo pode ficar na situação que for, mas Deus vai sempre guardar os que confiam nele. É isso. Você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de crise, dificuldades. Quando a pessoa coloca a fé na palavra de Deus, ela vence. E todas as segundas-feiras nós trabalhamos na Universal com esse objetivo, de ajudar as pessoas a vencer as suas lutas econômicas, de ajudar as pessoas com a palavra de Deus, com as orações, para que elas possam vencer suas dificuldades. O Bispo Odivan vai estar no Porto, por exemplo, nesta segunda-feira, não é, o Bispo Odivan? O dia inteiro para atender a todas as pessoas e também para orar por elas. Estaremos, sim senhor, Bispo, de plantão de atendimento em todos os horários. 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas, especialmente às 20 horas. Você que precisa prosperar, pagar suas dívidas, ter condições de se sustentar e sustentar toda a sua família. Você receberá uma direção em cima do que o Bispo Domingos acabou de ressaltar. Você terá essa estabilidade através da fé e as portas abertas. Rua Diegas Muniz, 485, cruzamento com a Rua de Cepa Pinto. Contamos com um parque para o seu veículo e creche para as crianças. E a garantia, Bispo Domingos, que ela, crendo nisso, nessa fé, então as portas se abrirão. Muito bem, no Templo Maior em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo 36, também o dia inteiro, desde as 7, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 20 horas. O pastor Israel estará nesse grande congresso para o sucesso, inclusive às 20 horas, um horário especial para todos que quiserem prosperar, as portas vão se abrir para si. Em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro 151, também o Bispo Felipe, nesta segunda-feira, também vai determinar que a bênção de Deus esteja em tudo que você tocar às suas mãos. Procure uma Universal mais perto de si e tenha a sua vida transformada, abençoada pelo nosso Deus. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. No próximo domingo, voltaremos com todos vocês a partir das 22 horas. Até lá, um forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Você vai ficar agora com o Bispo Felipe, que vai atender a todas as pessoas. O Bispo Felipe já está nos nossos estúdios, no Porto, já preparado para atender as pessoas que querem conversar, desabafar. Bispo Felipe, segue daí, Deus abençoe. Boa noite, Bispo Domingos, boa noite a todos, Deus abençoe também o senhor e a todo o nosso auditório, que Deus abençoe também a sua casa, a sua família. Tudo está preparado para receber a sua ligação. Nós estamos com os ouvidos bem atentos para lhe ouvir.
para lhe atender e para lhe ajudar. A senhora, o senhor que sofre de solidão, como o programa hoje mostrou, os problemas da solidão ou qualquer outro problema pessoal ou familiar, você pode ligar agora, o 218-368-008. Nós vamos colocar o seu nome aqui no santo óleo, símbolo do Espírito Santo, determinando que assim como o santo óleo vai envolver esse papel com o seu nome, com o nome do seu familiar, assim o Espírito Santo envolva a sua vida, o seu corpo, os seus caminhos, sua casa, sua família, seu lar, e toda a maldade, tudo que não presta, seja arrancado, seja extraído. 218368008, lembrando que 1:15 da manhã estaremos realizando uma oração em seu favor, por isso prepare o seu copo com água. Nós vamos ao testemunho da senhora Mônica, ela que sofria com bipolaridade e tinha um grande vazio. Logo após o testemunho desta senhora, nós voltaremos atendendo a sua ligação, atendendo e ouvindo os seus problemas. Eu desde criança até aos cerca de 20 e poucos anos sofri de enxaquecas e era bipolar.